lá então, Deuteronômio capítulo 20, verso 1. Você que está online, você vai ouvir a palavra de Deus. Que Deus pegue você aí também, onde você estiver. Deuteronômio 21, capítulo 20 de Deuteronômio. São instruções que Moisés está dando ao povo que vai entrar em Canaã. Mas são instruções de guerra. São instruções de batalha. É basicamente um manual de como lutar batalhas. E esse capítulo 20 é incrível. Depois você pode ler na sua casa inteiro como Deus instruiu os hebreus a entrarem numa terra que Deus prometeu que estava ocupada. Então vamos lá, verso 1 de Deuteronômio 20 fala assim: quando vocês, não é se vocês, é quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros de guerra e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois, aí vem a diferença, o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Então quando você for para a guerra, eles vêm com carros, cavalos, e são maiores do que você, não tenha medo. Por quê? Porque o Senhor está com você, o Senhor, o seu Deus. Agora eu quero ler com você aos Efésios capítulo 6, lá no Novo Testamento agora, Efésios 6,13, carta do apóstolo Paulo a Éfeso. Efésios 6,13, Paulo escreve assim, ó: por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Agora curve sua cabeça. Não há nada mais urgente do que esse momento, ok? Não há nada. Não há ninguém. Ai pastor, estou apaixonado. Se apaixona por Jesus agora. Ai pastor, estou ansioso. Se fica ansioso por ouvir a voz de Deus. Agora, se você quer mudança, sua cabeça tem que estar aqui. E não é só a cabeça não, é corpo presente. Senta direito na cadeira, se arruma na cadeira, porque ninguém vai para um lugar importante, falar com alguém importante e fica parecendo que está morrendo sentado. Então senta direito, se apruma na cadeira, olhos vidrados, ouvidos abertos, porque não é sobre mim, é sobre o que vai entrar na sua alma, é sobre o que vai entrar no seu espírito, é sobre a palavra que vai pôr você em pé de novo. Pai, fala conosco nesse dia. Nós precisamos de Ti, precisamos do Teu toque. Nós te pedimos, sopra sobre nós a Tua glória, quebra toda a cilada do mal. E queremos declarar que todos os espíritos que estão aqui oportunistas, tentando impedir que a semente caia em boa terra, que agora sejam retirados daqui. Satanás, você está repreendido. A distração, você está repreendido. É sono, cansaço, nós repreendemos. Nada vai me impedir de ouvir a voz do Criador. Nada vai me impedir de me erguer nesta reunião. Nada vai me impedir de receber o refrigério que preciso, a direção. E com muita humildade nós te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar com gente que está cansada hoje, mas não está cansada porque está lutando, porque lutar a gente luta. Está cansada porque está lutando há muito tempo já. Tem lutas que são momentâneas, a gente aguenta o tranco porque sabe que vai passar logo. Mas tem coisas que vêm e não passam, elas ficam, e ficam muito, pagam aluguel terrível e ficam. É aquela sensação de que eu não vou orar mais por isso, porque eu não venço isso. É horrível. A vontade que a gente tem mesmo é não orar mais. Ou eu tento e não consigo. Eu começo, abro um negócio, começo um relacionamento e não venço. Porque o pior cansaço de alguém não é o cansaço físico, mas é o cansaço de uma luta longa. É o cansaço de uma luta que dura muito tempo. Eu queria que você pensasse, quais são as lutas que estão durando tempo na sua vida? Talvez é um tratamento médico, é uma luta. É uma luta. Você não consegue, faz exame e nada muda. É remédio, é tratamento, é dor, mudou a sua rotina. Talvez é uma luta no seu casamento. Seu casamento está lá, a trancos e barrancos, pisando em ovos. Talvez é uma luta financeira. Você é um cara inteligente, criativo, dedicado, mas está sempre catando moeda, não rompe. Lutas que duram muito tempo, elas costumam judiar demais da gente.
porque elas vão matando a esperança. E eu vim hoje te confrontar com uma verdade, gente. Deus mandou eu te dizer exatamente o que eu vou falar aqui agora. Nem toda batalha que parece maior do que você será maior do que o Deus que está com você. Essa é uma verdade que você tem que escrever na porta da geladeira. Nem toda batalha que parece ser maior do que eu será maior do que o Deus que está comigo. Esse texto que li a você começa: quando forem à guerra. Repita comigo: quando forem à guerra. Ele não fala, olha, se você der muito azar, você vai para uma guerra. Não, ele está dizendo, você vai. Quando forem. Não é se forem, é quando forem. Eu só preciso entender quando vai começar, mas vai começar. Quando forem à guerra. Então Moisés está dizendo: ei, hebreus, vai ter guerra, vai ter pressão, vai ter dia mau. E o que é legal é que eles estão indo para uma terra maravilhosa que Deus prometeu. Então Deus não está prometendo churrasco, Deus não está dizendo, olha, vai ser um clube de férias. Porque quanto mais próximo do que você tem daquilo que Deus te prometeu, mais guerra você tem. Tudo que é valioso está ocupado, lindão. Tudo que está valioso, tem alguém morando. Canaã, que Deus prometeu para os hebreus, tinha gente morando nela. Porque terra boa tem invasor. Quando vocês forem para a guerra, e é maravilhoso porque Deus não esconde, e Ele também não nega o tamanho da guerra. Ele vai dizer, o negócio vai ser forte. Ele só proibiu você de olhar para a guerra sem olhar para a presença. Então Ele não esconde o tamanho da guerra, Ele não esconde que o inimigo tem artilharia, tem armas. Ele não esconde, mas Ele está dizendo, não vá para essa guerra com um sentimento assim, ó, eu dou conta. Ei, hebreus, não vão para essa situação batendo no peito dizendo, eu dou conta. A base bíblica da coragem não é eu dou conta. A base bíblica da coragem é Deus está comigo. A base bíblica da coragem não é eu sou habilidoso, eu sou inteligente, eu tenho experiência. Não, se você for enfrentar suas guerras batendo no peito e gritando que dá conta, Satanás vai arrebentar você. Ele vai passar por cima e vai dar marcha ré ainda. Porque a base da fé de um crente não é eu dou conta. A base da fé de um crente é o Senhor está comigo. Eu vou enfrentar essa situação porque o Senhor está comigo. Eu vou entrar nessa empresa porque o Senhor está comigo. Eu vou vencer essa doença porque o Senhor está comigo. Não é eu dou conta, é o Senhor está comigo. Grita bem alto, não é eu dou conta, é o Senhor está comigo. Então está na hora de você começar a mudar o seu português, o seu vocabulário. Está na hora de você começar a mudar as suas palavras para mudar a sua vida. Não é eu dou conta, é o Senhor está comigo. Então Moisés está dizendo, quando a guerra vier, se você vê um inimigo com carros de guerra, maior em número e em armas que você, lembra de Deus. A guerra é real. Você não pode garantir o que vai acontecer. E eu digo sempre para quem vem desesperado conversar comigo, eu falo, olha, nunca reclame do ruim, sempre pode ficar pior. Pode acontecer coisas que você tenha saudade do seu ruim de hoje. Ai, que saudade daquele dia que eu estava reclamando, piorou tanto. Não há nenhuma garantia de que você vai viver uma vida de sonhos. Jesus disse, olha, tenha bom ânimo, no mundo você vai ter aflição. É isso aí. A guerra é real, o medo é real. Eu tenho medo. Quem não tem? Eu tenho medo. Tem coisas que eu não quero que aconteça, e minha cabeça fala comigo. Você deve ter também os seus. A gente finge que não está nada acontecendo. As pessoas que moram com a gente não fazem a mínima ideia de que a gente está estourando por dentro. Mas a desvantagem é real. Tem coisas que você olha e fala, meu Deus, é maior do que eu. Mas a presença de Deus é mais real do que a sua cabeça. A presença de Deus, ela é mais real do que a sua ansiedade. A presença de Deus é mais real do que o seu inimigo. E a primeira coisa que o inferno tenta roubar da sua vida é o que Moisés está dizendo para eles: não percam a consciência da presença de Deus. Eu estou pregando para alguém aqui, e você entrou nesse culto debaixo de cilada.
Você entrou nesse culto debaixo de pressão, e Deus manda eu te dizer: perca tudo, mas não perca a consciência da minha presença. Se você tiver a consciência da minha presença, um quartinho 2x2 você se levanta. Se você tiver a consciência da minha presença, ao pé da cama, chorando, eu te ergo de novo. Agora, se tem advogado, se tem amigo, se tem influente, se tem dinheiro, mas perdeu a presença, você não suportará o que vai acontecer. O diabo, ele é tão vagabundo, ele é tão sujo, que ele vai lutar para você perder a consciência da presença de Deus. Ele vai fazer isso, porque se ele não puder te tirar da fé, ele vai tentar fazer lutar de um jeito que você pense que Deus não está lutando com você. E aí a gente enfraquece. A gente enfraquece porque eu preciso lembrar que eu não estou sozinho. Quando Moisés olha para aquele povo que vai entrar em Canaã e a terra está ocupada, ele fala: olha, quando começar a guerra e vier um exército maior do que você, com carros grandes, lembra do teu Deus. Lembra do Deus que tirou você de onde? Do Egito. Olha que maravilha, olha que lindo. O Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, está com vocês. Moisés apenas não diz: ó, Deus está aqui. Não é só Deus está aqui, é aquele Deus que lá no passado, num dia ruim, numa época ruim, numa época tensa, Ele já mostrou sua graça e seu favor. E esse mesmo Deus que lá atrás fez algo por você, é o mesmo que está aqui com você hoje. Então, quando o inimigo vier de forma muito grandiosa, imponente, cheia de blefes, dizendo que vai acabar, que vai matar, que vai destruir, que vai fazer um monte de coisa, Deus está dizendo: olhe para aquele que já fez antes e faça de novo. O que Deus está dizendo é: se você quer coragem para a guerra agora, lembre do que Deus já fez ontem na sua vida. Deus olha para os hebreus e dizem: lembre que hoje tem um baita exército à sua frente, mas eu já tirei vocês de um outro exército no passado e vou tirar de novo. Eu quero encorajar sua fé a lembrar alguns momentos tensos da sua vida. Eu quero encorajar sua fé enquanto estou pregando aqui, e passa talvez um filme na sua cabeça, de dias que foram intermináveis, de momentos que você achou de verdade que não suportaria, e de uma forma que nem você sabe explicar, Deus interveio na sua história e você superou, você se levantou. É isso que Deus está dizendo para os hebreus: vocês vão se assustar com escudos, com espadas, e quando eles vierem tentando dominar o seu coração, lembre do Deus que os tirou do Egito. Lembre, porque tem batalha que parece invencível, não porque o inimigo é forte, mas porque você esqueceu. Tem batalhas que parecem ser maiores do que são, porque você esqueceu. Você esqueceu de quem te tirou do Egito. Você esqueceu de quem te sustentou até aqui. E tudo que sobrou é o que o inimigo fala: eu vou acabar com a sua casa, eu vou acabar com a sua vida, eu vou acabar com o seu emprego. Vai acabar nada. Mas como você esqueceu, você teve amnésia, o inimigo tem dado a última palavra, mas hoje isso vai virar. E lembre-se do Deus que tirou você do Egito. Quando você esquece do livramento de ontem, você duvida da provisão de hoje. Quando você esquece da cura de ontem, você esquece que Deus também pode fazer agora. Quando você esquece que Ele te levantou e te fortaleceu em outras épocas, você duvida que nesta época Ele pode te fortalecer. E a guerra de hoje parece ser a primeira da sua vida. É o que eu escuto: pastor, eu estou enfrentando um negócio. Que? Vai lamber sabão, meu. Puxa o HD aí. Você está achando que essa luta é inédita? Porque você não está lembrando do Deus que te tirou do Egito. Você está achando que esse momento é catastrófico? Porque você não está lembrando do Deus que já te tirou de coisas piores. Se aquilo no passado não te matou, a luta de hoje também não vai te matar. Se antes o diabo não conseguiu, ele também não vai conseguir agora. Eu estou declarando isso em nome de Jesus. Você vai voltar para sua casa em pé, restaurado, vivificado pelo poder da palavra. O diabo mente da hora que acorda, da hora que dorme. Será que essa praga dorme? O diabo é demônio, ele é o pai da mentira. O diabo só vive por mentir. Deus está dizendo para você, como disse para os hebreus em Deuteronômio 20, você vai entrar numa guerra que é maior que você, e você vai olhar para o seu inimigo e dizer: você é forte mesmo, mas o Deus que fez ontem vai fazer de novo.
vai fazer de novo. Vai fazer. Vai fazer. Vai. Você acha que essa demissão vai acabar com você? Você já foi demitido antes e não morreu. Você acha que esse término vai acabar com você? Já teve outro término e não morreu. Você acha que essa humilhaçãozinha que estão falando do teu nome, ele está todo afetado, eu nunca passei por isso, já passou por humilhação pior e não morreu. O Deus que te tirou do Egito não perdeu a capacidade de te sustentar na guerra. O Deus que te tirou do Egito não perdeu a capacidade de pôr pão na tua mesa. O Deus que te tirou do Egito não perdeu a capacidade de curar as suas feridas. O Deus que te tirou do Egito continua aqui, e Ele está aqui. Ele não está no amanhã, Ele está aqui agora. Ele está neste culto às 19h11. Ele está aqui, Ele está na sua casa, Ele está aqui. Quando Davi vai enfrentar Golias, ele tem que provar para o rei que ele é capaz de enfrentar Golias. E aí lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 37, ele vai até o rei Saul, e ele vai dizer assim: ô Saul, sabe por que eu vou enfrentar esse Golias, esse gigante? Porque o Senhor já me livrou das garras do leão, Ele já me livrou das garras do urso, e esse mesmo Senhor que me livrou do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Sabe o que Davi está dizendo? Eu não vou matar Golias porque eu sou um boca aberta. Não, eu vou matar Golias porque eu tenho memória. Já tive momentos difíceis. Já tive momentos onde era só eu e a minha luta. Só eu, não dava para chamar pai, não dava para chamar mãe. Eu sei que alguns estão assim aqui, porque tem lutas solitárias. Tem lutas que não tem para onde pedir ajuda. É desesperador. Mas se você tiver um pouco de memória, você não precisa chamar Golias de pequeno. Golias é grande. Golias é intimidador. Você só precisa lembrar que Deus é confiável. Só lembrar que Deus é confiável. O Deus que foi fiel ontem é fiel de novo. Eu não preciso que o inimigo seja menos forte. Eu nem preciso menosprezar o inimigo, porque o tamanho do inimigo só vai dizer o tamanho do meu testemunho. Eu nem preciso, não, eu só vou lembrar: Deus é confiável. Eu quero lembrar você que está aqui com o coração de pedra, chateadinho, desconfiado de tudo. O teu Deus, Ele é confiável. Você vai voltar a descansar. Você vai voltar a se alimentar direito. Você vai voltar a ter uma vida de qualidade. Porque o homem não é confiável, mas Deus é confiável. Fala bem alto: meu Deus é confiável. Você tem que lembrar que o meu Deus é confiável. Por quê? Porque o pastor pregou? Não, porque você tem memória. Porque se Ele não fosse confiável, você não estaria sentado aqui ouvindo eu pregar hoje. Quantos aqui servem a um Deus confiável? Quantos aqui tem motivos para glorificar a um Deus confiável? Você pode dar um aleluia bem alto para Ele, dizer: obrigado por sua fidelidade, Senhor. Obrigado por sua fidelidade. Ele é um Deus confiável. Aleluia. A evidência de que Deus estará com você é que Ele já esteve. E se Ele já esteve, Ele estará. Mas eu li um outro texto para você. Paulo vai dizer: vistam de toda a armadura de Deus, para que você possa suportar e resistir o dia mau. Eu amo esse texto porque nem sempre a vida cristã é sobre avançar, é sobre conquistar territórios. Algumas vezes é só sobre aguentar a pancada. Porque a armadura não é arma de ataque. A armadura é arma de tomar pancada e não morrer. Você ataca com uma espada, com um martelo, mas você não ataca com a armadura. E Paulo diz: revistam-se da armadura para que você suporte o dia mau, para que você aguente o dia mau. Porque tem dia que vencer não é avançar. Tem dia que vencer é só sobreviver. Aquele dia que você tinha tudo para morrer e não morreu. Você tinha tudo. Todo mundo falou: hoje ele enlouquece, volta para o vício. Hoje o casamento acaba. Mas eu aprendi que tem dia que vencer é só ficar em pé. Tem vitória que é só olhar no espelho e falar: puxa vida, eu aguentei. Foi um inferno hoje, mas eu resisti. Nem toda vitória é sobre cortar alguém. Tem vitórias que é só apanhar e ficar em pé e resistir. Tem dia que o maior milagre é só alguém olhar para você e você dizer:
eu ainda estou aqui. Depois de tudo que aconteceu, eu ainda estou aqui. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que você possa suportar o dia mau. Olha, eu posso olhar para o diabo e dizer: ei, Satanás, depois de tudo que você tentou, eu ainda estou aqui. Eu acho que você pode falar para ele também. Ele está te vendo, sabia? Saber que o diabo está te vendo agora. Ai, pastor, credo. Credo nada. Não tem coisa melhor do que ele ver um servo de Deus adorar a Deus. Você pode olhar para esse capeta vagabundo e dizer: ei, Satanás, eu ainda estou aqui. Eu estou aqui. Ele trabalhou, ele lutou, mas eu estou aqui. Chupa essa manga, Satanás. Chupa essa manga, demônio. Eu ainda estou aqui. Nem sempre eu consegui avançar, mas eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. Você ainda está orando. Você ainda está cantando. Você ainda está adorando. Você ainda está dizendo: santo é o nome do Senhor. Você ainda está dizendo: reina na minha casa. Não estou na minha melhor versão, mas ainda estou aqui. Não tenho todo o dinheiro que quero, mas ainda estou aqui. Meu corpo ainda tem dores, mas eu ainda estou aqui. Tenho problemas na minha casa, mas ainda estou aqui. Tenho coisas para resolver na empresa, mas ainda estou aqui. Não tenho todos os clientes que gostaria, mas ainda estou aqui. Porque nem sempre é sobre cortar a cabeça de Golias. Algumas vitórias é apenas dizer: eu estou apanhando, mas ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. Estou aqui. Depois de tudo que fazem com você, ficar em pé é vencer a guerra. Agora deixa eu falar uma coisa importante. Deus não os preparou apenas para uma guerra. O capítulo 20 de Deuteronômio prepara eles para algo pior do que a guerra. Fala comigo: eu estou aqui, pastor. O que é pior de uma guerra? Pior do que uma guerra é um cerco. Porque a guerra é quando eu estou aqui e o inimigo está ali, e eu vou para cima dele, ele vem para cima de mim, e aí quem bate mais vence. Agora, o cerco não é uma guerra. O cerco é diferente, porque a guerra ela assusta. A guerra, o inimigo olha para mim e fala: eu vou te matar, vou acabar com a sua raça. A guerra traz um barulho, mas o cerco não tem isso. O cerco é um inimigo que não quer te assustar, ele quer te desgastar. O cerco é uma guerra disfarçada por fechar suprimento, por deixar você agonizar por um tempo. A guerra é aquele negócio: nós vamos sangrar e vai resolver isso logo. O cerco não. O cerco é a longo prazo. E talvez o que esteja cansando você não é o golpe forte, mas é uma luta longa. Porque o golpe forte cria hematoma, e você levanta e já sabe que doeu mesmo, e agora vai. Mas aquela luta que mata todo dia um pouco. E Moisés fala uma coisa, Deuteronômio 20, 19, sobre o cerco. Quando sitiarem, quando cercarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, olha o que ele fala: não destruam as árvores dessa cidade com golpes de machado. Quando cercarem você, não destrua as árvores com golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não as derrubem. Por acaso as árvores são gente, para que vocês as sitiem? No meio de um cerco, Deus está falando de árvore. Deus está dizendo: quando o inimigo rodear vocês e não deixar vocês saírem, não derrubem as árvores. Não peguem esses machados que foram feitos para derrubar pessoas e vão para cima da árvore. Não, por quê? Porque Deus está ensinando o povo a não destruir, no tempo da frustração, aquilo que vai alimentá-los no futuro. Porque tem lutas demoradas que nos frustram, e a gente quer descontar nas árvores o tempo da frustração. E Deus está falando: não destrua por conta de um desgaste o que tem potencial de te alimentar no futuro. A cidade ainda não caiu, a batalha está demorando, o processo está lento, e Deus está dizendo: não saia cortando tudo que está na tua frente. Não sai derrubando tudo. Não sai pegando machado e dizendo: eu estou cansado, tuf. Eu estou exausto, tuf. Eu estou com ódio, tuf. Eu não aguento mais, tuf. E Deus está dizendo: não toca na árvore. O que
que tem a ver a árvore com o teu cansaço? É a árvore que está sitiando a cidade? Porque tem gente que não perde a guerra, perde na demora, não sabe esperar, não sabe, tem um pavio curto, e qualquer cerco do inimigo, e nem sempre o diabo vai te assustar para te destruir, algumas vezes ele quer te cansar, e eu prefiro ser assustado e saber com quem eu estou lidando, do que ser cercado por uma situação que não sei quando termina, mas eu não escolho como o inimigo vai me atacar, eu escolho quem estará comigo na guerra. Eu não escolho de onde vai vir o golpe, eu escolho quem vai me blindar, seja de onde virá o golpe. Eu não quero estudar qual é a arma do inimigo, eu só sei de uma coisa: quando algo demora demais, a pessoa começa a golpear a árvore frutífera. Quais são as árvores frutíferas que você está golpeando? Quais são as árvores frutíferas que você está descendo o machado porque está nervoso? Quais são as árvores, relacionamentos sérios, relacionamentos abençoados que você está golpeando porque está nervoso? Quais são as árvores? A família que você tanto sonhou para ter, e agora porque está vivendo uma fase ruim, é machado na família. O ministério, a igreja, que já sustentou você, que cuidou de você, e agora porque você está nervoso, pega tudo, coloca num balde e joga fora. O que é que você está golpeando? Conselhos. Sua rotina espiritual sempre foi temente a Deus, sempre orou, sempre leu a Bíblia. Agora porque o inimigo cercou e você está cansado, agora nada mais importa, a Bíblia é qualquer coisa para você, a oração não vale nada. Deus manda te dizer: você está cansado porque está lento, você está cansado porque não está acontecendo no ritmo que você queria. Mas alívio imediato não significa liberdade verdadeira. Se eu fizer no teu tempo, eu posso até dar o que você quer, mas eu não te fiz para ganhar o dia de hoje, eu te fiz para ser verdadeiramente livre. E não tem problema o tempo que o inimigo está te cercando, eu não tiro os olhos de você. Não tem problema o tempo que está gastando, eu sou o Deus que devolve o que foi roubado, eu sou o teu Deus. E Deus está dizendo para você: aguenta o tranco, para de golpear as árvores, fica firme, põe a armadura, não olhe para o tamanho dele, olhe para quem está com você desde o Egito. E se você souber esperar, se você souber não ter ataque de pelanca, olha o que fala Hebreus capítulo 12, verso 11. Olha que texto incrível que os autores aos Hebreus nos diz: Hebreus 12, 11, nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento que é recebida. Nenhuma. O que é disciplina? É fazer o que eu não quero para ter o resultado que eu preciso. A minha vontade é fazer o que eu tenho vontade, é xingar, é berrar, é descer o machado no pé da laranja, de derrubar tudo que está na minha frente. Mas o autor diz: mas é motivo de tristeza. Obedecer na espera é tristeza, obedecer a Deus na espera é angústia. Fazer alguma rotina espiritual quando eu tenho vontade de xingar meio mundo é horrível. Mas a Bíblia diz que mais tarde, se você aguentar a disciplina, mais tarde essa disciplina vai produzir fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Fala comigo: mais tarde. Se quando o inimigo te cercar, você entender que vai chegar esse dia, e eu não sei quando, mas vai chegar, e ao invés de você contabilizar quantos inimigos tem, contabilizar os milagres que foram feitos no passado, pegar a armadura e dizer: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E ao invés de ficar tendo ataque histérico, voltar os teus olhos para o Criador e preservar as árvores que estão lá, porque tem árvore do teu lado. Você diz que não restou nada, restou sim. Tem árvores aí, árvores que vão fazer você colher em cada estação difícil. Para cada dia que o diabo diz é um dia infrutífero, Deus tem suprimento para a sua vida sim. Não destrua a árvore que vai te alimentar, não derrube árvores que vão te alimentar. Existe uma diferença entre árvore morta e árvore fora da estação. Não é porque não está frutificando que está morta, não está frutificando porque não é o tempo. E você não pode brigar com uma árvore que não está frutificando no tempo que não é para frutificar. Espere. O fato de você ainda não ter visto não significa que Deus não esteja fazendo. Estou pregando para alguém aqui? Eu me lembro uma vez na empresa, uma pessoa, ela queria sair da empresa, ela não tinha coragem, porque era uma pessoa fraca. Pessoas fracas não têm condições de tomar decisão sozinhas, elas querem o bando. Pessoas fortes tomam decisões sozinhas, mas pessoas fracas, elas precisam perguntar para o ChatGPT, elas querem grupo, porque elas não conseguem sustentar o que querem fazer sozinhas. E aquela pessoa, a empresa ia mudar de região, e ela não queria mudar com a empresa. E quando a empresa muda de cidade, o colaborador tem a opção de querer ou não mudar, mas é uma decisão pessoal, cada um tem sua família, cada um tem sua vida. E aquela pessoa, ela queria porque queria que as outras pessoas também tomassem a decisão de sair com ela.
porque na verdade era um frouxo. Ele achou que se outras pessoas também fossem nesse processo com ele, ele teria mais coragem. E ele começou a ficar nervoso, porque as outras pessoas falam: não, eu vou com a empresa, eu não vou mudar. Mas gente, e ele começou a criar histórias, factoides, dizendo: mas lá vai ser ruim, lá vai ser um problema, não vai dar certo. E ele estava falando dos medos dele. Até que chegou uma hora, alguém chegou para ele e falou: fulano, se você não tem coragem, não vá. Mas não queira fazer pessoas comprarem uma guerra que não são deles. O que eu quero dizer para você é que a sua vida é sua. Ninguém é culpado pelo lugar que você está. E a guerra que vem contra você, Deus não permitiu que ela fosse maior do que você. Se você cair nela, é porque você é frouxo. Porque a minha Bíblia diz que Deus não dá um peso maior do que você possa suportar. Deus não diz que é fácil, Ele só diz que não é maior que você. E o que eu quero que você coloque na sua cabeça é João capítulo 15, versículo 4. Jesus diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim. Jesus está dizendo: não fuja de Cristo quando você estiver em guerra. Não fuja de Cristo quando o exame não melhorar. Não fuja de Cristo quando a matemática não bater. Permaneça, não abandone a videira porque o fruto ainda não apareceu. Permaneça, não derrube a árvore. Tem gente querendo cortar algo que Deus só disse que está amadurecendo. Não corte, espere. João 15:2 diz que todo fruto, tudo que dá fruto, Ele corta para dar mais fruto. Ele poda, Ele corta todo o ramo que estando em mim que não der fruto, e Ele poda todo aquele que der fruto, para que dê ainda mais fruto. Nem tudo que dói é destruição. Algumas vezes a dor do corte é parecido com a dor da poda. Mas quando o jardineiro corta, ele corta para jogar ao fogo. Mas quando o jardineiro poda, ele poda porque ele entende que aquele ramo tem mais para entregar. Talvez você está dizendo: Deus está me cortando. E Deus está dizendo: tolo, eu estou te podando. Tem potencial para vir daí. Tem coisa na sua vida que ainda não caiu por completo, não aconteceu por completo, porque você não está obedecendo a Deus. Agora tem um detalhe importante. Deuteronômio 20:20. E aqui nós vamos orar em seguida. Fala assim, ó: entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para que com elas você monte um cerco contra a cidade que está em guerra contra vocês. Agora leia comigo depois da vírgula. 1, 2, 3. Até que ela caia. Até que ela caia. Não é se ela caia. Não é faça figa e torça para cair. Você vai fazer e vai manter sua posição até que ela caia. Não tem outro caminho, é até que ela caia. A demora não cancela a queda do seu inimigo. O processo que você está passando não atrasa a promessa que vai chegar. Até que caia. Sabe o que Deus está falando? Vai cair. Eu não sei para que eu estou pregando, mas vai cair. Essa fase vai passar em nome de Jesus. Vai cair. Vai cair, você vai olhar para o vagabundo do diabo, que vai vir com um monte de mazela, e você vai olhar para ele e vai dizer: eu não falo com você, eu lembro do Deus que me tirou do Egito. Eu lembro do Deus que fez ontem, e se Ele foi fiel ontem, Ele vai ser hoje. Eu me visto de toda a armadura. Eu não sou pele fina, eu sou pele grossa. Pode bater, Satanás, mas eu não arredo o pé do lugar que eu tenho que estar. E eu vou ficar até quando? Até o ano que vem. Eu vou ficar até quando? Até 60 anos? Eu vou ficar até quando? Até virar o ano? Não, eu vou ficar até você cair, Satanás. A ordem de Deus para você é: eu vou ficar orando até o medo cair. Eu vou ficar orando até a depressão cair. Eu vou ficar orando até a fortaleza cair. Eu vou ficar orando até o padrão cair. Eu vou ficar orando, não se o dia melhorar, até cair. Sabe o que Deus está dizendo? Você não tem escolha. Eu não te chamei para ficar pensando em dois pensamentos. É até cair, é até vencer. Se você crê no poder de Deus que está aqui, você não tem outra escolha. Não tem plano B para crente. O plano B do crente é terminar o plano A.
A. O plano B do crente é dizer até cair. E eu tenho uma decisão para você hoje. Deus está te chamando. Você vai cortar a árvore ou vai esperar o que eu tenho para fazer? Você vai cair na ladainha do inferno ou vai esperar o que eu tenho para fazer? A decisão sua nesta noite é: eu não vou destruir no tempo de guerra o que vai me alimentar no futuro. Eu vou permanecer no altar, eu vou me vestir da armadura, e eu declaro: a guerra vai acabar, e até acabar vai ficar a minha fé em pé, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Não corte. Aleluia. Eu encerro dizendo: não corte no tempo da guerra o que Deus plantou para alimentar seu futuro. Não saia aí desesperado, jogando tudo para o alto, sabe? Desistindo de tudo, banalizando tudo. Vai na humildade e vai até cair. Vão te chamar de bobo, de otário, vão chamar você de irresponsável. Alguns vão dizer: eu no seu lugar. E você olha para a pessoa e fala: você não está no meu lugar para falar isso. Não deixe alguém dizer para você que no seu lugar ela faria tal coisa, porque ninguém está no seu lugar. Só você sabe o que está passando. O único que sabe quem você é o Deus que fala com você agora aqui. E Ele está dizendo: o que eu te digo é: fique em pé até cair. Enquanto o inimigo não cair, você não arreda o pé daí. Você pode estar em minoria, lembra? Eu me lembro de momentos impossíveis da minha vida, sabe? Momentos que eu falei: meu Deus, por quê? Mas por que isso, Senhor? Porque algumas vezes o inimigo é criativo demais. Por quê? Por que isso? Por que agora? Por que comigo? Mas aí eu tenho que lembrar que eu não tenho o direito de parar. Você não tem. Deus te deu o direito de adorar, de orar, mas Deus não te deu o direito de parar. Você não vai parar. Você vai ficar em pé. Quem vai cair é o diabo. Você não vai. Você não está sozinho. Você não está sozinho, você não vai voltar para o Egito, você não está abandonado. Você está numa guerra, num cerco, num processo, mas Deus está com você nessa situação. E o teu limite é ver a queda do teu adversário. É isso. Fala comigo: eu vou permanecer até o final. Eu vou permanecer. Fecha os teus olhos um instante. Talvez você está frustrado com alguma lentidão. Talvez seu coração está aflito porque o tempo não está cooperando. Mas você não sabe o que Deus está fazendo. E Ele não escondeu. Ele disse: quando você for, quando o inimigo vier, virá, gente. E vem hoje e vem depois de amanhã. Mas o que você tem que fazer nesse momento é lembrar do Egito. Com os olhos fechados, eu queria que você... Eu não gosto de fazer isso, mas Deus manda eu fazer, porque foi isso que Ele fez com os hebreus. Lembra de um dia ruim na sua vida e agradeça a Deus pelo que Ele fez naquele dia. Eu lembro de alguns dias ruins. Eu lembro de alguns dias muito ruins. Você está lembrando? Eu estou lembrando aqui. Eu lembro de dias muito ruins. Dias que eu disse: Senhor, se o Senhor me amar, não deixa amanhecer esse dia não, que eu não quero encarar o dia de amanhã. Eu me lembro de ter falado isso algumas vezes. Eu queria que aquela noite não passasse, porque eu não queria encarar a luz do sol. Mas quando amanheceu o dia, eu não sei nem explicar para você, mas eu não era mais a mesma pessoa. Aquela exaustão, aquele esgotamento que eu fui deitar, de alguma forma Deus me visitou e tinha uma força que eu não contava que tinha. E naquele dia eu levantei, e quando eu percebi, eu já tinha vencido aquele dia que seria um dia ruim. Quando eu percebi todas as mentiras que o diabo tinha dito, todas elas foram frustradas, porque Ele estava comigo. Aquele mesmo Deus confiável é o Deus que está com você aqui hoje. Não tenha medo. Você vai até cair. Você vai até cair. Você vai começar a comunicar agora para aquilo que está te intimidando, que Deus está te renovando nesta noite, e que agora você vai até ele cair. O limite é a queda do seu inimigo, até que ele caia. Deus está te dando uma armadura hoje para você suportar.
Eu declaro uma força nas suas emoções. Você não vai se ofender, você não vai perder a paciência, você não vai cortar as árvores frutíferas. Essas árvores são uma bênção. Você não vai pegar o machado e derrubar coisas importantes. Você não vai pegar o machado e derrubar aquilo que é bom. Você vai se manter fiel ao Senhor, olhando para Ele, aguentando o tranco, porque se a batalha é guerra ou se é cerco, Deus é o Deus que vence a guerra e Deus é o Deus que vence o cerco. Ele é o Deus que está aqui, Ele é o Deus que opera sinais e prodígios. Ele é o Todo-Poderoso. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos pedir um revestimento espiritual. Nós vamos orar. Essa palavra exige que a gente ore. Nós vamos orar. Fala comigo, eu vou permanecer até que caia. É isso aí. Até que caia. E se durar 10 anos, eu vou permanecer até que caia. Nós vamos fazer uma oração de fortalecimento espiritual. Você vai orar pela sua vida. Você vai pedir a Deus, não que Ele, Senhor, me dá força. Esquece o inimigo, é você agora. Deus vai renovar você. Eu declaro que Deus vai te dar força física nesse momento, porque o físico é importante. A gente ora muito pelo espiritual, mas precisa de músculo para aguentar. Tem lugares que, se você não tiver estrutura física, você desaba. Os ombros começam a doer, dá dor de barriga, você treme na base. Tem lugares de pressão que machucam o nosso corpo. Eu vou orar para que Deus te dê força emocional, para você parar de chorar quando deveria se posicionar e dizer, eu estou em minoria, mas eu não saio daqui. Eu não saio. Eu vou orar para que Deus te dê força espiritual, para que você seja uma tocha nesses momentos que querem apagar você. Então fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Enquanto eu oro por você, você também ora, tá bom? Eu quero que você feche os olhos agora. Você vai pedir uma força e fala comigo, eu vou permanecer até que caia. Fala de novo, eu vou permanecer até que caia. Fala mais alto, eu vou permanecer até que caia. Eu quero colocar a sua vida no altar de Deus. Comece a orar por você, comece a orar por você, comece a orar agora por você. Comece a dizer, Deus me fortalece. Deus, eu não posso negociar. Comece a orar por você. Eu quero orar por uma força, eu quero orar por um vigor, eu quero orar por uma autoridade. Quando entrarem nessa guerra, não olhem para o inimigo, ainda que ele seja maior. Olhe para o teu Deus e olhe para Ele, Ele está com você até que caia. Eu quero orar por um renovo físico agora, o teu corpo sendo tocado. Ore pelo teu corpo, ore pelo teu corpo. Repreenda dores, repreenda agora dores musculares, dores de cabeça, enxaqueca, dores geradas pelo medo, dores geradas pela pressão, desmaio, tontura, pressão que cai. Eu declaro cura sobre o teu corpo. Você está preparado para essa guerra, você está preparado para esta fase, você está preparado para esse embate, você está preparado. O teu corpo não vai travar, o teu corpo não vai travar, o teu corpo não vai travar. Você é guerreiro de Jeová, você é guerreiro de Jeová. Eu declaro estrutura emocional. Chega de chorar pelos cantos, chega de chorar pelos cantos, chega de negociar, chega de ter ataque histérico, chega de cortar árvore, derrubar árvore. Você vai preservar hoje na guerra o que vai te alimentar amanhã. Preserva a tua boca, preserva as tuas palavras, preserva a tua mente, preserva a tua atitude, força, domínio próprio, mansidão, temperança. Eu oro pelo teu espírito, eu oro pelo teu espírito. Um derramar de Deus no teu espírito, um derramar de Deus no teu espírito. Um espírito de guerreiro, um espírito de guerreiro, de um homem e de uma mulher temente a Deus, de um homem e uma mulher que bebe do espírito, de um homem e uma mulher que se renova na oração, que tem couraça, que tem armadura, que aguenta um tranco. Eu vou ficar em pé até cair, até cair, até cair. Quem vai cair é o diabo, quem vai cair é o diabo, quem vai cair é o mal, quem vai cair é a doença, quem vai cair é a crise, quem vai cair é aqueles que planejam a minha derrota. Não vou perder, não vou sair do prumo, é até cair. Receba poder, receba poder, receba poder, receba poder do alto, receba poder de cima, receba poder da glória, receba poder e estrutura, receba estrutura para aguentar o tranco, receba estrutura, você que está online, receba estrutura, levanta a tua mão por favor, levanta a tua mão, fecha os teus
teus olhos e só glorifica. Enquanto você glorifica, os anjos trazem estrutura. Enquanto você glorifica, o Espírito Santo traz poder. Enquanto você glorifica, do alto da cabeça, planta dos pés, poder do alto, poder para aguentar o tranco. Você que está quase parando, quase desistindo, vai parar, não é coisa nenhuma, é até cair. Eu vou ver esse cumprido na vida dos meus filhos. Eu vou ver a terra que Deus me prometeu sendo minha morada. Eu vou ficar até cair, até essa situação cair. Empresta tua boca para o Espírito Santo. Empresta tua boca, fale mistérios com Deus. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir mais forte, deixa fluir mais forte, deixa fluir mais intenso. Deixa agora tomar conta do ambiente. Deixa o poder de Deus, sopra vento de Deus, sopra vento de Deus, sopra vento de Deus, sopra nos corações, sopra na alma. Ressuscita aqueles que estão caídos, levanta aqueles que estão abatidos, levanta aqueles que estão caídos, aqueles que estão oprimidos. Levanta-os em fé, levanta-os agora. Arranca o luto, arranca o medo, arranca. Essa batalha longa não vai me matar, não vai. Deus está te fortalecendo, Deus está te fortalecendo, Deus está te fortalecendo. Você não tem outra escolha, é até cair. E não tenta facilitar as coisas para você. Faz o que tem que ser feito, é até cair. Enfrenta aquela reunião difícil, encara aquela pessoa difícil. Não fuja, não se esconda, mostre a cara. E quando o inimigo assustar, lembra do Deus que foi fiel ontem, porque Ele continua fiel hoje. Ele continua. Fala comigo até 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: o quê? Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Vamos até Mateus capítulo 24, verso 10. Primeiro dos evangelhos no Novo Testamento. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Curve sua cabeça, fale com toda a sinceridade a Deus que você quer ouvi-lo, que você está disposto a ouvi-lo, que você precisa disso, e com humildade você receberá a pregação do Evangelho. O Evangelho que é perfeito, o Evangelho que se molda à nossa necessidade, que antecipa o que vai acontecer. Você que está online é a mesma coisa, fale com Deus agora. Pai, nós te pedimos que a tua voz, a poderosa voz que há no Senhor, nos alcance nesta manhã, trazendo-nos lucidez, clareza, cura, abrindo a nossa mente para realidades que a gente não enxerga, mas o Senhor nos revela nesta manhã. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Eu quero começar bem lento esta pregação, bem devagar, falando algumas coisas para vocês que Deus soprou ao meu coração. Porque o que eu vou falar aqui não é para quem se sente forte, não. Mas eu quero começar falando com pessoas que, por conta de alguma situação que a gente chama de ferida, está tentando continuar, está tentando ir para frente. E a gente sabe que isso custa muito. Porque a gente não fica quebrado por fora. Então, as pessoas olham para a gente e veem que está tudo no lugar, está tudo em ordem, mas por dentro a gente sofre o mal dizendo: eu não confio mais como antes. Eu não confio nas pessoas, nos lugares como antes. E qual é o problema? A gente vem para a igreja e a nossa postura aqui dentro é impecável. Na hora de levantar a mão, a gente levanta. Muitas vezes nem pedem para levantar a mão, eu já tenho uma força que me faz levantar a mão. A gente sorri, não dá trabalho, é comprometido, é leal, mas algo silencioso, muito silencioso, acontece dentro da gente.
algo que a gente algumas vezes não quer nem expressar. A gente sabe que não está igual. Quem olha para a gente vê tudo igual, mas a gente sabe que não está igual. E o problema é que você nem sabe quando isso começou. Você não está igual e tudo isso vira uma bagunça dentro de você. Esse texto que li para você no começo, quando Jesus fala sobre o perdão, Jesus fala no final do seu ministério, poucos e poucos dias para ele ser crucificado. Ele chama seus discípulos e ele solta essa frase assim, puf. Ele fala para eles, olha, algo que não vai gerar aplauso, admiração, batismo com fogo. Não, Jesus fala o seguinte, se alguém pecar contra você, perdoa. E até aqui beleza. Só que ele continua falando algo terrível para muitos. Ele diz, se essa pessoa fizer isso 7 vezes no dia, e nas 7 vezes ela voltar e te pedir perdão, perdoa de novo. Perdoa as 7 vezes. Então a pessoa no mesmo dia, 7 vezes pisou no seu calo. E Jesus disse que se ela voltar 7 vezes e dizer, me pedir desculpa, você tem que perdoar. Nesse momento, os discípulos eles entram em colapso, que é mais ou menos o que a gente pensa quando alguém diz isso para a gente, porque parece ser impossível fazer isso. E eles falam para Jesus, Jesus, aumenta a nossa fé. Esses discípulos viram muita coisa na vida. Eles viram mortos ressuscitar. Eles viram paralíticos andar. E em nenhum desses momentos eles pediram para Jesus aumentar a fé deles. Mas quando Jesus disse, se eles vierem 7 vezes fazer mal a vocês no dia, e 7 vezes pedir perdão, aí eles falam, aumenta a minha fé. Por quê? Eles estão falando, isso eu não consigo. Isso, para mim, é difícil. Isso para mim é muito complicado. E aqui eu quero conversar com você, porque o maior desafio da fé não é crer em Deus. Eu não tenho dúvida que você crê em Deus. O maior desafio da fé é continuar limpo, mesmo quando alguém fere você. É continuar limpo quando alguém joga sujeira em você. Quando Jesus diz, se te magoarem 7 vezes no dia, e 7 vezes te perdoar, perdoe a 7. Porque existe uma isca invisível, uma isca que ninguém gosta de falar. Jesus usa a palavra ofensa. A ofensa no original quer dizer escândalo. E se a gente for aprofundar esse escândalo, não é aquele escândalo de emoção, não, é um mecanismo escandaloso que entra na alma. É como se fosse um gatilho, uma armadilha de caça, onde o caçador ele esconde bem a armadilha e camufla aquela armadilha colocando uma isca nela. Então a presa não sabe o perigo que está correndo, mas ela é atraída por uma isca. Assim como o peixe ignora o anzol porque tem uma minhoca. Assim como o cervo ignora a armadilha porque tem fruta sobre ela. Assim como um passarinho ignora a arapuca porque tem alpiste ou porque tem algum tipo de alimento. Existe uma armadilha com iscas. E assim como um animal não vê, só vê a isca, a gente cai nesta armadilha. A ofensa, ela nunca parece ser uma armadilha, porque a gente sempre acha que tem razão. Ela não parece uma armadilha, mas ela destrói. Eu não me sinto errado quando fico ofendido. Eu não me sinto sujo, eu me sinto justo. Eu me sinto justo, é justo.
E aí tem um problema, porque agora eu tenho um motivo para estar assim. Eu tenho uma razão. O que fizeram foi injusto, e é exatamente por isso que você cai. É exatamente por isso que Jesus diz: olha, se pisarem na bola com você 7 vezes por dia, e essa pessoa vier se retratar, dê a ela os 7 perdões que ela precisa. Porque você tem que se manter limpo. Você precisa de uma boa cabeça. Você não pode cair. O que Jesus está dizendo é que nem toda prisão parece uma prisão. Tem prisão que não parece prisão, parece tribunal, parece que você está com a faca e o queijo na mão. Olha o que Paulo diz a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 2, verso 26. Para que assim voltem à sobriedade e escapem da cilada do diabo, que os aprisionou para fazerem a vontade dele. Voltar à sobriedade, voltar a um pensamento livre, escapando da armadilha do diabo. Lembrem-se, Satanás arma armadilhas, e o princípio de uma boa armadilha é que a presa não veja, que a presa caia nela sem perceber. Então você acha que tem tudo detectado no radar da sua vida? Você acha que todos os perigos que você corre estão ali dizendo perigo, 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 perigo? Claro que não. As maiores armadilhas da sua vida estão camufladas por iscas. E o pior, tem gente nesta reunião, talvez em casa, achando que está certa, quando na verdade está presa. Achando que tem razão, quando na verdade está preso. Mas o Espírito Santo está aqui. Se esse é o ano da sabedoria, nós vamos aprender a pensar não como querem que pensemos, vamos pensar como Deus quer que a gente pense. Eu não quero viver uma vida normal, eu quero viver uma vida sobrenatural. E a Bíblia diz: não se amoldam ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento, para que você aprenda a desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O nível mais perigoso da prisão é quando você chama de justiça aquilo que te prende. É justo eu sentir isso, é justo eu reagir assim, é justo eu falar com aquela pessoa desse jeito, é justo. E isso não é justiça, isso é prisão. É justo eu desistir, é justo eu fazer cara feia, é justo eu me rebelar, é justo. Isso não é justiça, isso é prisão. Não adianta crer em Deus. Seu desafio é se manter limpo, é se manter leve, é se manter sóbrio, para não cair numa armadilha. Porque tem gente que está preso e sabe que está preso, e quando você sabe que está preso, você quer sair de lá. Quem sabe que está preso, luta para se livrar das correntes. Mas tem gente que está preso e acha que está certo. E quem está preso e acha que está certo, nunca luta para sair. Muito pelo contrário, se aprofunda ainda mais na crise. Quem nós somos nesta manhã? O que estamos fazendo com a nossa vida? O que estamos fazendo com o dom perfeito da vida que Deus nos deu? O que estamos fazendo com a liberdade que o Espírito Santo nos dá? O que estamos fazendo com o sangue de Jesus? Para onde estamos colocando nossa cabeça? O que estamos fazendo com as nossas reações? E Jesus revela o processo. Por que que Jesus manda você perdoar 7 vezes o camarada que te feriu 7 vezes no dia? Para quê? Porque se você se ofender, você não para na ofensa. A ofensa tem 3 estágios: você se ofende, você trai e você odeia. Esse é o processo da ofensa. Você se ofende, se enche de justiça, você trai. O que é trair? Você se volta contra aquele que te ofendeu para trair a confiança. Então você fala mal. Se tem segredo, você conta. Se pode acusar, você acusa. Você quebra a lealdade. E depois você nutre o ódio. Você trabalha militando contra aquele que te ofendeu. A ofensa é uma desgraça. Só que o ódio não acontece do dia para a noite. Ninguém começa a odiar alguém do nada. É um processo lento, de uma ferida
que eu decidi não tratar, de algo que eu decidi não levar a Deus. Me sujaram e eu me mantive sujo. E agora meu lar é um lar ruim. O clima é pesado. Eu sou uma pessoa pesada. Eu sou uma pessoa difícil. Porque na verdade, eu estou preso. Estou preso por uma isca. Toda pessoa amarga um dia foi alguém ferido, que decidiu não perdoar. Toda pessoa ranzinza, toda pessoa chata, metódica, toda pessoa que tem algo que fala, não vou aceitar, é uma pessoa ferida, que decidiu deliberadamente não perdoar. Como é que você está nesta manhã? O Espírito Santo está falando com você, porque nossas orações são bonitas, nossas orações pedem coisas, nossas orações pedem avivamento, e Deus está dizendo, se você não perdoar aquele que te ofendeu, eu não posso perdoar você. Assim é a oração do Pai Nosso. Nós queremos avivamento, queremos coisas. Eu quero também, mas nossa alma é pesada, é suja. E a Isaías 59 diz que as nossas iniquidades é como um muro que me separa de Deus. Eu tenho que escolher onde eu estou. Eu tenho que escolher se eu estou preso e quero sair, ou se eu estou preso e estou dizendo, isso aqui é justiça. Em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, Paulo vai dizer algo poderoso. Destruímos argumentos de toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-los obediente a Cristo. Paulo está dizendo, tudo que aparece na minha cabeça, tudo que aparece contra a vontade de Deus, eu destruo. Tudo que aparece contra a vontade de Deus, eu levo esse pensamento cativo, porque a minha prioridade é obedecer à vontade de Deus. Paulo está dizendo, eu tenho um pensamento estabelecido. Eu escolhi viver um jeito de vida que agrada ao meu Deus, que agrada ao meu Deus e não à minha carne. Eu escolhi viver uma vida leve, uma vida limpa. Eu escolhi, porque a ofensa não fica no coração. A ofensa muda a lógica do pensamento. A ofensa não é só aquela raivinha. A ofensa vai mudando o teu olhar. A ofensa vai mudando a tua reação. A ofensa vai mudando a tua percepção. É como um óculos com outro grau. Você via coisas de um jeito e agora a ofensa modela o seu olhar, modela a sua percepção. Aquilo que antes era uma oportunidade, agora é um lamento. Aquilo que antes era uma alegria, agora é um tormento. Aquilo que antes era uma chance de viver, agora é um desânimo. Porque a ofensa vai modelando o seu coração. Eu não confio mais em ninguém agora. Mas em ninguém. Eu desconfio de todo mundo, ninguém vale nada, ninguém presta. Eu estou ofendido, e a ofensa vai modelando. Vai modelando, a ofensa vai dizendo, todo mundo me decepciona. Será mesmo? Não, todo mundo me decepciona. O ser humano não vale nada. O ser humano é um negócio terrível. O ser humano não vale nada. Puxa vida, será que realmente todas as pessoas não valem nada? Será que não tem ninguém bom? A ofensa me faz andar na proteção. Tudo eu quero me proteger agora. Medo de todo mundo, medo de falar, medo de me expor, medo de fazer parte de um grupo, e sem perceber, eu deixo de amar. Veja que Jesus disse que no final dos tempos surgiriam falsos profetas, muitos enganariam, e tudo isso ia gerar um problema. O amor de muitos esfriaria. É isso, o amor se esfriando, uma alma seca, não há nada mais. O amor se esfria sem perceber. E não é que você vira uma outra pessoa, você só vai diminuindo, você só vai murchando, você só vai morrendo, só vai tornando-se uma versão pior, uma versão horrível. Mas Satanás hoje vai ser colocado debaixo dos nossos pés, porque eu não vou diminuir, eu não vou morrer, eu vou me levantar. Meu irmão, você precisa entender que 7 vezes por dia a mesma pessoa pode fazer isso com você, mas você tem que dizer, eu creio tanto em Deus, que eu vou me manter limpo, está tudo bem, eu te perdoo. Esse é um desafio, e temos que falar hoje como os apóstolos, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta para me manter limpo, aumenta para manter minha cabeça no lugar. Isso é tão perigoso, porque você não perde o amor de uma vez, você começa a economizar o amor, você começa a se tornar uma pessoa fechada. Mas o Evangelho é sobre expansão, o Evangelho é sobre pregar, o Evangelho é sobre sair das 4 paredes e expressar ao mundo o que é a vida cristã. O Evangelho é sobre uma alegria que não vem da terra. O Evangelho é sobre ter uma paz que excede o entendimento.
O evangelho é anunciar boas novas de salvação ao perdido. Então Satanás não precisa te tirar da igreja, ele só precisa fazer você morrer na igreja. E se você for um crente morto, ele cumpriu o seu propósito, porque um crente morto não exala nada. Um crente morto, ao contrário, fosse melhor estar num bar, fosse melhor estar numa biqueira, porque quem olha para quem está numa biqueira e no bar diz assim: esse camarada ele está longe. Mas quando ele olha para alguém que vem à igreja, e a gente posta foto, e a gente compartilha vídeo, e a gente mostra o link, e quando olham para nós, não há nenhuma reação de fé, de alegria, de paz. Ao contrário, somos frios, o amor se esfriou, somos pessoas fechadas, aprisionadas, e cheias de senso de justiça, cheias de pedra nas mãos. Satanás diz: esse é o crente que eu gosto, é aquele que diz uma coisa e faz outra. Mas o Espírito Santo está aqui. Nossa cabeça será liberada hoje. Querido, não é sobre se o que fizeram conosco é bom ou ruim, é sobre dizer: eu me manterei limpo. Levanta suas mãos e diga: Espírito Santo, eu me manterei limpo. Limpo. Doa quem doer. Não chame de maturidade aquilo que é uma proteção. A gente precisa falar sobre isso. E eu me lembro de um personagem na Bíblia incrível, você conhece, o José, o filho do Jacó. O José que foi traído pelos próprios irmãos. O José que foi traído não por um inimigo declarado, mas foi traído por gente de dentro, gente de casa, gente que dorme na beliche de cima, na cama do lado. E eu aprendi uma coisa, que as maiores feridas, elas não vêm de quem está longe. De quem está longe a gente nem liga. As maiores feridas vêm de quem tem acesso ao coração. É aí que dói. Agora você imagina seus irmãos, filhos do mesmo pai, sem nenhuma misericórdia. E não é só uma traição, é perder tudo. José perde tudo. Ele perde o convívio com seus pais, ele perde sua família, ele perde o seu futuro. Porque quem é vendido como escravo não tem futuro. Escravo não tem salário, escravo não tem direito, escravo não tem escolha. Mas ainda assim, José continua surpreendentemente obedecendo. Surpreendentemente, esse camarada, ele não se torna um revoltado, ele continua obedecendo. Pensa comigo, queridos, são 12 anos. São 12 anos sem ver nada acontecer. São 12 anos que não acontece absolutamente nada. Não há nenhum sinal de que Deus vai fazer alguma coisa. Não há nenhum sinal que Deus vai ter uma virada para ele. São 12 anos. E todas as vezes que ele junta os cacos e vai fazer alguma coisa certa, alguma coisa pior acontece. Cada vez que no meio das pancadas da vida que ele toma, ele diz: eu vou fazer o certo, a vida dele piora. Quando ele diz não para a mulher de Potifar, dizendo: eu não vou me deitar com você porque você é casada, e eu não vou trair o meu senhor, a vida dele piora. Quando ele está dentro da prisão, e ele ajuda o copeiro, o padeiro, a vida dele piora, porque ele é esquecido. E esse é o teste mais cruel. O teste mais cruel não é sofrer, mas é sofrer fazendo o certo, mesmo quando você não vê Deus agindo. Você sofre e diz: eu vou me manter fiel a Deus, e não parece que Deus está fazendo nada. Nada. Eu sou fiel, eu tinha tudo para roubar e não vou roubar. E qual é o preço que eu consigo? O que eu estou vendo Deus fazer? Nada. Isso é evangelho. Não é essa barganha de dizer: se Deus fizer eu faço. José está dizendo: eu não nego meus princípios, eu não nego os meus valores. Essas pessoas não vão sujar minha vida. Eles são maus, eles são cruéis, mas eles não vão sujar minha vida. Eles não vão. Essa é a guerra interna de José. José não lutava contra pessoas, José lutava contra seus pensamentos. O maior desafio de José era o que acontecia dentro da cabeça, a cachola. Ele poderia pensar: se não fosse meus irmãos, minha vida poderia ser melhor. Irmãos desgraçados, irmãos vagabundos, malditos sejam meus irmãos. Ele poderia dizer: se não tivesse revelado aquele sonho para aqueles homens que vieram aqui na prisão, malditos sejam, deveriam ter morrido. Eu ajudei-os e eles me traíram, não lembraram de mim. Se eu tivesse deitado com a mulher de Potifar, quantas coisas boas poderiam ter me acontecido. Poderia ganhar dinheiro, ser o amante dela, quantas coisas boas. Porque se Deus estivesse comigo, a minha obediência a Ele traria uma manifestação dele para mim. Eu ficaria melhor.
Mas a ofensa no acontecimento, ela começa e ela cresce na narrativa que você cria depois dela. Não é um momento do choque, sabe? Quando alguém te trai, quando alguém mente sobre você. Mas é que história você fica alimentando na cabeça depois que aquilo acontece. Você fica revirando a história, revirando. E você fica revirando e isso vai te ofendendo cada vez mais. Vai maquinando a sua cabeça para cada vez mais. Você fica sentado no sofá e revisita a história e passa de novo e não é justo. E cada vez Satanás vai te inflamando mais e mais ódio, e mais raiva, e mais ódio, e mais traição. E é o inferno, e aqui é o ponto. Todos nós temos uma liberdade de escolha. Por pior que seja o que aconteceu, você tem uma liberdade de escolha. Você pode escolher se tornar amargo, vingativo, frio, ou pode ser como José, escolher se manter obediente a Deus e manter-se limpo. Eu vou te dizer uma coisa: ninguém pode parar o plano que Deus tem para você. Ninguém pode parar o plano que Deus tem para você. Mas você pode se desqualificar tanto emocionalmente que você impede que esse plano aconteça. Você pode piorar tanto na cabeça, você pode ficar tão complicado. O plano é perfeito, mas emocionalmente você está desqualificado. O plano é lindo, mas você está emocionalmente despreparado. E Deus diz: com essa cabeça, reagindo desse jeito, eu não tenho como te colocar no plano. Você precisa tratar isso. E se você não tratar, eu não revogo o plano, mas você não entra no plano. Então eu tenho uma boa notícia para você: Deus não se arrependeu de você. Eu tenho uma notícia para todos nós aqui: o plano de Deus está intacto. Agora a minha reflexão não é se Deus vai me abençoar ou não. A minha reflexão é: a minha cabeça está qualificada para viver o que Deus tem para mim. A minha cabeça está qualificada para viver os milagres que Deus tem para mim. Eu estou com uma cabeça livre, porque se a minha cabeça estiver desqualificada, eu não vou viver os planos. Eu pergunto para você: os irmãos de José pararam os planos de Deus para José? Claro que não. A prisão parou os planos que Deus tinha para José? Claro que não. A injustiça que ele sofreu parou os planos que Deus tinha para José? Não. O que poderia parar José? A isca. Só a isca da ofensa. E como ele não mordeu, ele não caiu na armadilha. E quem não morde a isca da ofensa, o plano de Deus acontece. O plano de Deus acontece. Não foi o poço o desafio de José. Não foi a cova. Não foi a prisão. O maior desafio de José foi continuar falando bem de Deus, mesmo quando nada parecia bom. Continuar falando bem de Deus, mesmo quando nada parecia ser bom. Você tem essa capacidade? Sua vida está horrível e você continua falando bem de Deus. Sua vida está destruída aos olhos dos homens e você continua falando bem de Deus. Você está sendo injustiçado e você continua falando bem de Deus. Esse é o José. Se você quer viver milagres, olhe menos para óleo ungido, olhe menos para rituais espiritualistas, suba menos ao monte, se preocupe menos onde a Bíblia está aberta no meio da sala, se preocupe menos em pegar fila de profetas. Olhe mais para dentro de você, olhe mais para sua cabeça, observe sua boca e veja se você tem falado bem de Deus, mesmo em momentos que nada vai bem, porque isso torna você apto a viver aquilo que Ele planejou para você. A nossa maior isca que o diabo tem trabalhado é um coração ofendido. Mas o Espírito Santo não está pregando para te informar apenas, ele está pregando para te libertar nesta manhã. Nós vamos sair desta reunião habilitados para viver as promessas e os planos de Deus. Nós vamos sair desta reunião liberados para viver limpos, com as mãos limpas, com o coração limpo e com uma mente oxigenada nas promessas de Deus. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu estou dizendo hoje: Deus é fiel, mesmo que eu não veja absolutamente nada sobre sua fidelidade na minha vida, mesmo que aparentemente o que eu estou vivendo é injustiça, mas Deus é fiel. Essa é a luta entre a carne e o espírito, essa é a luta entre o natural
natural e o sobrenatural. Essa é a luta sobre homens comuns e homens que nasceram para reinar com Deus. É sobre quando eu olho e digo, não é possível que eu esteja vivendo isso, parece que Deus não me ama, mas eu olho para tudo isso e digo, Deus é fiel. Não estou cheirando com o cheiro que queria, não estou tendo a vida que queria, não estou vestido com a roupa que queria, não estou convivendo com as pessoas que queriam, mas eu olho para a minha raiva, eu olho para o ódio que está querendo brotar, eu digo, calem a boca, porque Deus é fiel. Calem a boca, porque Deus é fiel. Você pode levantar as suas mãos e gritar bem alto que Deus é fiel. Você pode olhar para toda a sua vida agora e dizer que Deus é fiel. Você pode olhar para todos os seus desafios e dizer que Deus é fiel. Você pode olhar para tudo aquilo que tira a sua paz e dizer Deus é fiel, porque por mais que as coisas não estejam boas, eu vou continuar falando bem de Deus. Eu não vou me voltar contra Deus, eu não vou resmungar, eu não vou murmurar. As coisas não estão boas aqui, mas o meu Deus é bom, o céu é bom, Deus é bom, a palavra é boa, e eu vou viver a vontade de Deus. Onde eu estiver, eu vou viver a vontade de Deus. A vontade de Deus. A vontade de Deus. A vontade de Deus. Se alguém puder dizer, pastor, defina a maturidade. Maturidade é você sustentar a verdade, mesmo sem nenhuma evidência. É sustentar a verdade, mesmo quando você tem todos os motivos do mundo para se entregar a uma mentira. Foi ferido, injustiçado, escuta com maturidade. O que fizeram contra você não define o seu futuro. O que você faz com isso define o seu futuro. 7 vezes 7 perdões. Você pode hoje escolher se tornar uma pessoa fechada, uma pessoa endurecida, protegida, inacessível, pronta ao ataque. Ou você pode escolher ser livre. Você pode escolher ser inteira de novo, ser limpa. Você está num ambiente espiritual. Acaso há algo que seja impossível para Deus? Mas Deus está te colocando hoje à frente de 2 situações para você escolher. Você não consegue viver o plano dele, desqualificado emocionalmente. E ele não tem problema com a bagunça da nossa cabeça, desde que eu queira que ele arrume. Tem gente aqui presa por algo que aconteceu há anos. Já passou muito tempo mesmo. E isso ainda governa você. Isso ainda mexe com você. Você revisita constantemente esses lugares. Você vai lá e passa tempo lá. Você fala que superou. Não superou não. Você só aprendeu a conviver com isso. Ainda está lá. Ainda fede. Ainda fala com você. Mas para todo mundo você diz, estou curado. E você sabe que isso é mentira. Mas hoje Deus está confrontando isso. Hoje Deus está te chamando para uma conversa pessoal. Não é sobre quem errou com você. É sobre quem você está se tornando por causa disso. Quem você está se tornando por causa disso. Olhe no espelho. Olhe quem você está se tornando. Olhe a pessoa diferente que você está se tornando. Olha a sua forma de viver. Olhe as suas palavras. Olhe as suas reações. Não é quem fez algo, é quem você está se tornando. A ofensa, ela é inevitável. Vão ofender você. Hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui 5 anos, daqui 10 anos, a ofensa é inevitável. Satanás vai pôr iscas o tempo todo. Mas viver preso não é. É uma escolha. E eu quero encerrar dizendo que quem decide não carregar uma ofensa, descobre o que poucos vivem. Quem escolhe não carregar uma ofensa, descobre o que raros homens e mulheres vão descobrir. E o que é, pastor? O que tentaram usar para te ferir, Deus reverte para te preparar.
Quando você não deixa a ofensa te pegar, a arma do inimigo se torna capacitação na sua vida. Você surpreendentemente cresce, melhora, capacita. Esse é um milagre de quem reage diante de Deus e não morde a isca. Eu encerro pedindo para você ficar em pé nesse instante. Feche os teus olhos, por favor. Você que está em casa também. Porque isso aqui não é sobre quem errou com você. Não. É sobre o que ainda está preso dentro de você. Você já explicou, você já se justificou, você já contou isso 1000 vezes, mas ainda manda em você, governa você. E hoje o Espírito de Deus está passeando aqui. Deus não está discutindo com você quem tem razão. Deus não está discutindo quem está certo. Deus está te chamando para a liberdade. Ei, discípulos, prestem atenção. Se alguém ferir você 7 vezes no dia, a mesma pessoa, e ela vier te pedir perdão 7 vezes, você perdoe ela. Deus está te chamando para a liberdade. Repita comigo com os olhos fechados: eu não vou mais carregar isso. Pense o que é, o Espírito está mostrando a você. Fale de novo com toda a firmeza espiritual: eu não vou mais carregar isso. Você tem que dizer para o Espírito Santo com verdade, ok? Não adianta você dizer só porque eu estou pedindo para você repetir. Você tem que estar disposto mesmo a soltar. Então diga de novo: eu não vou mais carregar isso. Espírito Santo, o Senhor está aqui. Espírito Santo, o Senhor está aqui. Nós queremos uma grande liberdade nesta manhã. Nós queremos uma mudança. Ofensa, eu dou uma ordem: perca a força agora. Você não vai mais alimentar isso em nome de Jesus. Você não vai mais. E hoje aqui não é uma manhã de emoção, é uma manhã de decisão. Se você entende isso agora, levante suas mãos, como se estivesse soltando algo, e diga bem alto: eu estou liberando tudo que eu armazenei ao longo desse tempo. Feche os teus olhos, levante suas mãos. Tudo, fala comigo: eu libero. Mais forte: eu libero. Grita comigo: nada vai me prender por dentro. Nada. Comece a glorificar o nome de Deus enquanto Ele faz o trabalho agora. Enquanto você glorifica, eu declaro uma operação, uma cirurgia no teu interior. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está fazendo uma cirurgia aqui agora. Deus está arrancando coisas antigas. Deus está limpando você. Deus está mexendo com a sua cabeça agora. Satanás, você perdeu. Satanás, você perdeu. Eu estou me levantando agora. Eu estou me levantando agora. Eu estou me levantando. Eu estou saindo desta prisão. Deus está abrindo os meus olhos. Deus está abrindo os meus ouvidos. Deus está limpando o meu coração. Deus está me tirando desse quarto escuro. Eu estou saindo daqui agora. Eu estou me levantando agora. Eu estou vendo que algo está acontecendo. Eu estou me limpando. Eu estou me limpando. Eu vejo a limpeza chegando na minha alma. Eu vejo a limpeza chegando no meu espírito. Eu estou voltando a ser quem eu era diante de Deus. Eu estou voltando a sentir o cheiro da alegria, o cheiro da paz. Eu estou me levantando como José. Eu estou me levantando porque essa ofensa não vai morar em mim. Eu não vou morder a isca do diabo. Eu não vou morder a isca de Satanás. Eu não vou morder a isca. Eu não vou morder a isca. Eu estou me voltando ao meu melhor tempo. O Espírito de Deus está aqui. Espírito Santo, faça a tua obra agora. Espírito Santo, faça a tua obra agora. Eu te imploro, liberta estas pessoas. Liberta agora, liberta. Quanto tempo perdido, mas agora acabou. Agora acabou. Nós rompemos esse casulo. Nós rompemos esse casulo desgraçado que me afugentou, que me prendeu. Eu rompo agora. Eu declaro agora. Eu declaro que não te prende mais. Não tem mais poder sobre você. Essa ofensa não tem mais poder sobre você.
Essa mágoa não tem mais poder sobre você. Essa calúnia não tem mais poder sobre você. Esse passado não tem mais poder. O sangue de Jesus te liberta agora. Receba a alegria do Espírito Santo. Receba o fogo de Deus. Receba a paz que excede o entendimento. Não olha para ninguém não. Enquanto você glorifica, Deus age. Enquanto você glorifica, Deus muda. Enquanto você glorifica, Deus transforma. Eu estou me transformando agora. Eu estou recuperando a alegria de viver, a alegria de trabalhar. Eu estou recuperando a alegria de fazer amigos. Eu vou voltar a crer no amor. Eu vou voltar a crer na alegria. Eu vou voltar a crer. Eu vou voltar a crer. Eu estou me levantando. Deus veio me tirar desse buraco. Deus veio me tirar desse buraco. Deus veio me tirar desse buraco. Chega, chega, chega. Eu declaro agora, 7 vezes por dia, eu perdoo. Satanás não vai apagar o amor da minha vida. Ele não vai esfriar o amor. Renova o amor agora. O amor por Deus. O amor pela sua família. O amor pelo seu chamado. O amor pelo seu trabalho. O amor pela sua carreira. O amor pelos seus sonhos. O amor pela obra de Deus. O amor. O amor. O amor. Põe a mão no coração. Peça que Deus te acenda a chama do amor de novo. Você que se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa fria, fala: Deus, acende a chama do amor. Derreta esse coração de pedra. Oh Deus, eu te amo. Se declare a Jesus agora. Se declare a Ele. Jogue suas armas por terra. Você não precisa lutar essa guerra. Essa guerra quem vai lutar é o Jesus. Receba a alegria do amor de Deus. O amor ágape. O amor incondicional. O amor de Deus está aqui. Eu estou saindo da prisão para nunca mais voltar. Uma nova mente, um novo pensamento, uma nova vida. Eu estou saindo da prisão. Eu estou saindo da prisão que eu achava que nem preso estava, mas hoje Deus me alertou e eu estou saindo dela. Eu estou saindo dela, eu estou saindo dela. Eu estou sentindo algo diferente. Deixa Deus colocar alegria na tua alma. Deixa Deus colocar alegria. Não é a alegria da terra não, é a alegria do céu. Deixa Deus colocar alegria. Deixa Deus colocar alegria. Uma alegria que não dá para ter noção. Só quem está nele sabe. Só quem está nele sabe. Eu não sei que estágio você está. Ofensa, traição e ódio. Mas agora você tem que interromper esse estágio aí. Quem é que te ofendeu? Você tem que agora perdoar essa pessoa. Porque logo logo você vai trair ela. Depois de trair você vai passar a odiar. O ódio é uma compulsão. O ódio faz essa pessoa estar perto de você como ninguém. Você não fala, você não conversa, você não anda perto, mas você passa o dia inteiro com essa pessoa perto de você. Ela faz parte da tua vida mais do que quem mora com você. E é tudo que o diabo quer. Um filho de Deus preso. Mas agora não mais. O sangue de Jesus tem poder. 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 Foi para a liberdade que Ele nos libertou. O sangue de Jesus tem poder. O sangue, eu reverto agora todo o decreto do inferno. Eu quebro agora todo o decreto do mal. Eu quebro agora pelo poder do nome de Jesus. O nome de Jesus, o nome de Jesus. O nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Livre.